falar sobre as principais diferenças entre os câmbios F17 e F16. O câmbio F16 saiu em motores, ele saiu em carros que vinham com motores GM família 2. Vectra A, Cadete, Monza, todos eles têm esse câmbio ou F18, então são câmbios muito semelhantes. Já o F17 é um câmbio que saiu nos carros com motores GM família 1, e aí tem Celta, Prisma, Montana, Meriva, e saiu alguns Astra também, mas aí é uma variaçãozinha do F17. E daí no caso do Astra é o GM família 2, o motor é o motor grande, né, o GM família 2, só que aí tem um detalhe no volante e na embreagem para poder fazer com que aquele motor caiba nesse câmbio aqui sem pegar na capa seca do câmbio. São dois câmbios praticamente iguais, porém o F17 é um câmbio pequeno, pois é um câmbio de Celta, né? A maioria dos carros que saiu com esse câmbio são 1.4 e 1.0. Então dá para perceber que a carcaça dos dois é muito semelhante, porque a construção interna dos dois câmbios acaba sendo muito semelhante. O princípio de funcionamento do diferencial é o mesmo esquema. Você tem aqui o rolamento de encosto do diferencial com essa regulagem aqui de rosca, né? E aí a trava da rosca com essa chapinha aqui que prende no dente, parafusa. No câmbio F17, mesmo esquema. Também tem a rosca do mesmo jeito. Também o tamanho dos rolamentos do diferencial é outro, né? Aqui a gente percebe que o diferencial do F16 e aqui o rolamento do F17 nem encaixa, né? É um rolamento menor. Aí aqui a gente tem os dois diferenciais. Então, a principal diferença entre os dois diferenciais é o tamanho físico, né? Parede um pouco mais fina, e aí o tamanho do planetário e satélite também são menores. E aí a gente percebe o formato das engrenagens, né? Isso também tem uma certa diferença. Mas o conceito principal é o mesmo. Aqui a gente tem, nesse F16, a saída para o velocímetro com cabo, né? Então, esse aqui, por ser de um Celta, já é com roda fônica. Então eu tenho um sensor Hall aqui na frente dessa roda fônica que manda lá a informação para o painel do carro. No caso desse F16, que era de um Vectra A, a informação que vai para o painel é com uma engrenagem helicoidal. Então a engrenagem fica aqui e aí transmite o movimento mecânico para o cabo que vai lá para o painel, né? Aqui eu já tenho com eletrônica. E aí Vectra, Zafira e Astra de 2001 em diante também já é tudo sempre com sinal eletrônico, né? E daí Vectra, Astra e Zafira também passaram a ser com Vectra B, né? Passou a ser com sinal eletrônico. Mas a diferença principal mesmo entre o diferencial dos dois câmbios é o tamanho físico, né? Já que a capacidade de torque do F17 acaba sendo um pouco menor. O diâmetro do eixo da junta deslizante que entra aqui para transmitir o movimento para a roda, né, também é diferente. Nos câmbios F16 no F16 27,5 mm e no F17 é 25 mm. E aí esses 25 mm vão ser para todos os carros que usam esse câmbio F17. Inclusive Astra e Zafira, que vem com F17, também tem o eixo mais fino aqui, que é de 25 mm, né? Uma pequena diferença também no formato do retentor. O F16 tem essa capinha de metal em volta do retentor e o F17 é só borracha. Nos dois casos a construção da carcaça é muito semelhante. Então o corpo que segura os dois conjuntos de engrenagem, a tampa das carcaças aqui varia, no caso do F16 varia entre tampa de lata e de alumínio. E aí no F17 a gente tem alguns que é com tampa de lata, assim, estampada, alguns que é com tampa de alumínio e alguns que são com tampa de plásticos mais novos, principalmente Montana e Agile, e aí algumas Zafira e Vectra e Astra, que vem com uma tampa de plástico. Essa última tampa aqui da carcaça é de plástico. Nesses dois casos, coincidiu dos dois serem com varão, o trambulador. No F16 eu tenho lá dentro do carro o varão, né? Então conforme eu mexo a alavanca de câmbio, esse varão mexe, vai para frente, para trás e
e gira, né, no próprio eixo, e aí esse movimento é transmitido aqui para a entrada do câmbio. Né? No caso desse F17, que é de um Celta 2004, também é com varão, foi o último ano do Celta que veio com varão, depois passou a ser com cabo de aço. No tambulador com cabo de aço eu tenho esses dois, os dois movimentos que eu tenho, né, para frente e para trás, e de um lado para o outro é transmitido por dois cabos. O cabo de embreagem funciona exatamente do mesmo jeito, inclusive nos dois casos dá para usar o mesmo cabo de embreagem. Né? A ponta do cabo aqui é muito semelhante, com uma rosca de plástico aqui na ponta, para poder regular a altura do pedal. Aí, suporte. Nos dois casos eu tenho esse suporte com 3 parafusos que vai na carroceria, com um colchinho na lateral direita ali do cofre do motor. E aí, aqui, por causa do Celta, era um suporte de lata. E aí a gente já tem lá no Astra e tal um suporte de alumínio. Aqui no Vectra é um suporte de lata também, esse câmbio era no Vectra A, então ainda era o suporte de lata estampado. Em alguns Vectra B, suporte de alumínio, que sai com esses 3 parafusos e prende lá na carroceria do carro. Esse F16 era de um Vectra, não tem. Alguns F16 de Monza tem rosca nessa furação e aí o suporte é aqui por cima. O câmbio é preso na carroceria do carro por esses 3 parafusos aqui de cima e não pelos da frente. Né? Aqui na capa C, a principal diferença é o tamanho do volante, mas a espessura do volante. O diâmetro dos dois volantes é o mesmo. No caso dos câmbios da GM, o diâmetro do volante e a quantidade de dente da cremalheira é exatamente igual. O que muda é a espessura do volante e aí o peso da roda livre. Né? O rolamento também é diferente. O rolamento dos F16 tem um diâmetro maior e aí eu não consigo usar o mesmo rolamento. No caso de uma adaptação de um câmbio grande num carro 1.0, se eu for colocar um F16 ou 18 num carro 1.0, eu já tenho que prestar atenção nessas coisas, porque o rolamento, os dois rolamentos vão ter área aqui na pista de rolagem dele para encostar lá no platô e funcionar direitinho. Só que o diâmetro interno aqui onde desliza dentro, na saída do câmbio, esse vai ser diferente. No F16 tem essa tampa, onde o rolamento é preso tem uma capa com parafuso, então eu consigo sacar ela fora. No F17 já não tem como. O lado oposto do diferencial fica numa base fixa, né? Troco a capa do rolamento lá por dentro, mas eu não consigo tirar a base onde a capa do rolamento é presa. Né? E aí F16 dá. O F16 tem mais uma vantagem, que é essa tampa aqui embaixo. Ela serve para, na hora que eu vou trocar uma bateria, porque eu vou trocar uma embreagem, eu consigo tirar essa tampa fora. Então eu consigo, lá por baixo, com o carro no elevador, eu consigo ter acesso ao disco de embreagem e ao volante aqui. Então, por exemplo, eu estou com um conjunto de embreagem montado aqui no carro. Ele está preso no volante. Eu consigo, por baixo do carro, ter acesso aos parafusos do volante. E aí eu consigo, por baixo do câmbio, com o carro no elevador e tal, eu tiro essa tampa e eu consigo ter acesso aos parafusos do volante e soltar o volante sem precisar tirar o câmbio do motor. Basta eu tirar a tampa, essa tampa de lata, e soltar uma trava que tem no eixo piloto, e aí eu consigo puxar o eixo piloto para trás e ele libera a embreagem para poder fazer a troca da embreagem por baixo do câmbio, sem precisar soltar o câmbio do carro. É muito mais prático, né? Já que essa tampa aqui, eu consigo enxergar ela lá pela suspensão do lado esquerdo do carro. Já o F17 não tem isso, né? Esse F17 está aberto aqui, mas aqui está quebrado. Ele é uma peça inteira, né? Tudo isso aqui é tudo fechado. Aí, sensor de ré, só aqui está um pouco mais moderno, né? O conector é fechado e tal. Aqui, como era do Vectra antigo, é só com terminal Fasta. Seletora muito parecido, não tem algumas diferencinhas assim de construção, mas é tudo uma questão da época que foi construída. Cárter, os dois têm tampa do cárter, tem um cárter com uma tampa, né? O formato até é bem parecido, muda a quantidade de parafuso, o diâmetro da rosca, né? O F16 é M8 e o F17 é M7. As tampas, né? Aí a circulação do óleo é um pouco diferente. No caso do F16, a circulação do óleo é pela saída do pinhão aqui. E no F17 a circulação do óleo é por aqui. Então o óleo circula através do diferencial por dentro do câmbio e escorre dentro dessa gavetinha aqui e acaba saindo pelo pino, por esse tubinho. Aí entra no eixo secundário e ali lubrifica os rolamentos e lubrifica todo o resto do
do câmbio, os rolamentos do eixo secundário. No caso do F16, essa amplificação do eixo secundário é feita lá pelo pinhão, né? Aí aqui fica aquele esquema de puxar o eixo piloto que eu expliquei lá no começo. Esse pino vai tá atolado lá no fundo. Essa trava fica lá dentro, você com um alicate desse aqui de fechar a arruela, você fecha ela e tira a trava fora. E aí com a Torx M8 solta esse parafuso aqui da ponta e ele tem uma rosca no eixo. Então você enfia uma ferramenta, um sacador, semelhante a esse sacador de pé de vela de bicicleta, né, que você rosqueia lá que você rosqueia no pé de vela e vai apertando. Aqui é o mesmo esquema. Você rosqueia o sacador no eixo lá dentro e vai apertando, o sacador bate na engrenagem e vai puxando o pino do meio até soltar até o eixo sair. Nesse caso eu não precisei soltar essa rosca daqui, porque como o câmbio está fora, eu empurrei a ponta do eixo lá e ele acabou soltando do mesmo jeito. Ele só é preso porque está encaixado na engrenagem lá da ponta. E aí, o disco e platô acaba saindo por baixo do câmbio, né? Fica muito mais fácil de trocar a engrenagem. E só o F16 que tem essa funcionalidade assim, cara, é bem interessante. Para identificar os câmbios, no caso do F17 tem uma etiqueta de plástico aqui na carcaça do câmbio. Então aqui eu tenho F17, daí tem umas outras siglas aqui, que se o câmbio é curto ou longo, em relação do diferencial, mas em alguns você vai encontrar só F17M ou só F17, depende muito do ano, de que modelo que é. Já no caso do 16 não tem nada na tampa, a identificação do câmbio é por essa orelha aqui embaixo. Tem aqui gravado o modelo do câmbio, daí relação do diferencial, se é curto ou longo. Mesmo assim tem alguns câmbios que não tem volante, né? Aí eu tenho bastante diferença em embreagem, platô, bem mais robusto, disco também um diâmetro muito maior, né? A gente tem os discos com diâmetro bem diferente. E aí esse disco é de 1.0, mas 1.4 é um pouquinho maior. E aí vem as maiores diferenças, assim. O F16 foi um câmbio que só foi aplicado no Brasil nos motores família 2. E aí eu só tenho esse tamanho de embreagem praticamente. Tem um outro disco um pouco maior, que é um outro conjunto de embreagem que é um pouquinho maior do que esse aqui, né? E aí tem alguns modelos que vieram com disco grande, outros com disco pequeno, e aí depende muito de especificação de motor e tal. Mas assim, isso não é relevante para o conjunto total do câmbio. O eixo vai ser igual e aí o volante também vai ser igual. Tem só uma variação de volante que é um volante plano, parecido com esse aqui do 1.0, que aí vinha nos Monza. Então o platô tem esse corpo maior, né? E aí o volante acaba sendo mais leve. Inclusive a gente consegue aliviar volante de Astra, Vectra, por exemplo, usando o volante do Monza, que encaixa perfeitamente lá no virabrequim do motor família 2 e é um volante bem mais leve. Eu consigo ter um conjunto mais leve com uma peça totalmente original, né? Já os volantes do família 1, já os volantes do F17, como foi um câmbio que teve aplicação principalmente para o motor família 1, eu tenho esse disco que é do 1.0, daí tem o disco do 1.4 que é um pouquinho maior e o disco do 1.8 das Montana e Meriva, que é um disco bem maior que esse aqui, e o volante também tem um formato diferente. Esse volante, por exemplo, é de um Corsa GSI. Então é para conjunto de embreagem maior, é para um disco bem maior, né? Que é muito parecido com o disco da Montana 1.8. E aí, então é um câmbio bem versátil, assim. Eu tenho uma versão de volante do Astra, que é um volante com furação para o família 2 e com um chanfro de 45 graus, que é quando eu aplico um câmbio F17 nos motor família 2. Né? Conjunto total de engrenagens, né? Aqui a gente consegue ver bastante diferença. Aqui o conjunto do F17 e aqui o F16. Dá para perceber que é bem mais robusto. O F16 tem um conjunto de engrenagem bem mais robusto. E aí tem essa diferença do rolamento, que no caso do F17 o rolamento fica preso lá na carcaça do câmbio, e no F16 o rolamento é externo aqui. O rolamento fica no conjunto principal, né? Lá na carcaça do câmbio fica só a capa do rolamento. A construção do eixo primário ela é em duas partes. Então eu tenho a engrenagem de primeira, ré e segunda num único conjunto, e aí terceira e quarta num conjunto separado. E daí, lá do lado de fora do câmbio,
eu tenho a quinta marcha, né? No caso do F17 é o mesmo esquema, né? Do lado de fora do câmbio eu tenho a quinta, eu tenho todas as marchas do eixo primário, tudo numa única peça. É uma peça única, usinada, uma construção muito mais simples, né? Provavelmente é um câmbio muito mais barato, mas a concepção geral de como o trambulador funciona, de como o engate das marchas funciona, aqui ó, mesmo esquema, Ré também, mesmo esquema aqui. A forma que as marchas engatam aqui, e no F16 e no F17 são muito parecidas, né? Ré no lado oposto, e aí as outras 5 marchas todas juntas aqui. Então, a concepção geral dos dois câmbios é basicamente a mesma. O que muda é a robustez das engrenagens, que no câmbio F16 é muito maior, e daí o fato do eixo primário ser separado em 3 partes, na verdade, né? Porque aí a gente tem primeira, ré e segunda, e aí terceira e quarta, e elas ainda são acopladas num terceiro eixo, que é esse que eu consigo tirar para poder, que eu consigo mover para poder trocar a embreagem. Realmente, câmbio é uma coisa muito legal. Então é isso aí, né? Nesse vídeo eu tentei mostrar as principais diferenças entre o câmbio F17, que equipa Celta, Meriva, Montana, Astra, uma infinidade de carros, mas a maioria dos carros que esse câmbio equipa são família 1. Então é um câmbio pequeno. E como é um câmbio que vem muito em carro 1.4, 1.0, a gente acaba, para a galera que acompanha aqui, que gosta muito de adaptação, é muito comum querer colocar o câmbio grande no lugar. Então você vai mudar para um motor 1.0 e você quer trazer o motor, quer trazer o câmbio daquele motor, um F16, F18. Aí eu mostrei essas diferenças entre o câmbio F17 e F16, só para ter uma visão geral dessas diferenças, né? E aí fica mais fácil, de repente, a escolha de, putz, eu vou usar o câmbio original lá do motor 2.0 ou dá para eu partir para um câmbio, usar o câmbio original do meu Celta ou Corsa ali, né? Mas a gente vê que, inclusive, esse câmbio é usado no motor 2.0 no Astra, então não tem por que não usar ele lá num Celta 1.0, né? O meu foco aqui foi mostrar os câmbios F17 e os câmbios pequenos, né? Corsa, Celta, Montana 1.4. O câmbio F17 que vem equipando os Astra, ele é um pouco diferente desse aqui, ele é um câmbio mais reforçado. E aí, num outro momento, eu mostro a diferença entre esses dois câmbios, né? Aqui foi só para mostrar as principais diferenças entre um câmbio grande, F16, e um F17 pequeno, de Celta e Corsa. Então é isso aí, né? Tem bastante coisa de câmbio pra gente ver ainda. E até a próxima.